tem um montante de dinheiro que dá para a gente ter uma cifra imaginável, assim, que está na mesa aí, que os empresários podem recorrer? Então é difícil dizer uma cifra porque é muito individual. A empresa vai fazer o cálculo individual daquilo que efetivamente ela pagou, né, declarou perante a Receita, para que a gente possa saber o valor ali mensurável do quanto que ela tem a receber. Mas falando de uma maneira ampla, né, geral do projeto todo, em relação a todo o estado, a gente tem mais de 500 milhões que a gente recuperou para as empresas Recuperados. recuperados. Empresário, tem dinheiro na mesa. Quem tem aí, ó, tem muito dinheiro. Ela falou uma cifra de milhão aqui, então, por favor, se atentem e se precisar de alguma coisa, pode procurar a Associação Empresarial de Rolante. Estamos de portas abertas para os empresários da cidade e da região para poder resolver esse problema para vocês. Olá a todos, eu sou Fábio Fernandes e estou aqui para mais um episódio da TV Acir. TV Acir é o canal de comunicação da Associação Empresarial de Rolândia, onde nós falamos sobre associativismo, sobre empreendedorismo e sobre desenvolvimento local e desenvolvimento das pessoas também. Tá? Hoje eu estou aqui acompanhado, mais uma vez, do meu amigo e diretor, Márcio Lopes. Tudo bem, Márcio? Tudo jóia, Fabinho? Boa tarde. Márcio, você sabe que eu te chamei aqui hoje para a gente poder falar de um tema muito, muito importante para os empresários, que eles não estão antenados, eles não estão por dentro, né, do que a CIR tem feito por eles, que pode fazer por eles, né? E que vale dinheiro, né? Com certeza, tem muito dinheiro na mesa e os empresários têm que estar atentos a esse tema, com certeza. Legal, Márcio. É o seguinte, ó, nós vamos falar aqui, pessoal, sobre... nós vamos informar os associados sobre as ações coletivas ajuizadas pela CIR com o direito à recuperação de créditos fiscais para empresários. Em resumo, eu acho que no final vocês vão descobrir que é o seguinte: pagaram alguma coisa errada a mais, né? E vocês têm direito a receber de volta. Mais ou menos isso. A minha convidada vai responder agora, doutora Natália Lima, especialista em direito tributário. Tudo bem, doutora Natália? Boa tarde, tudo bem? Bom, acho que o tema de hoje é super relevante, né? A gente pode estar levando aí muitos benefícios para os associados, tem muito dinheiro na mesa e eu acho que o pessoal não está sabendo. Então, eu acho que o governo está cheio de dinheiro e o empresário pode receber um pouco, né? É isso aí. Pelo menos ele está recolhendo bastante, né? Exatamente. Então, é a hora da gente inverter essa régua. Então tá joia. Bom, doutora Natália, eu vou começar perguntando para o Márcio aqui, porque a gente tem vários serviços que nós prestamos lá na associação de benefícios aos empresários e esse é um serviço também que nós conseguimos, né, através de apoio de um departamento jurídico, né, a conseguir algumas ações dessas aí. Márcio, nós temos muitas ações desse tipo rodando assim, que a CIR tem condição de fazer efetivamente apoio aos empresários? Fabinho, hoje nós temos aproximadamente 19 ações em andamento, algumas que já foram julgadas, já estão com os temas todos validados, né, e podem ser objeto de recuperação pelos empresários. Outras que ainda estão em andamento, né, que possivelmente num prazo, tomara que curto de tempo, a gente já tenha um resultado positivo dessas ações. E todas elas visam esse benefício de ressarcimento de crédito ICMS ou de créditos de impostos pagos indevidamente, né? Seja por matéria de discussão judicial, né? Como nós tivemos aí uma que foi super conhecida, que é do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, né? Foi chamado julgamento do século. Tem outros temas que são trabalhados, nós temos uma legislação muito complexa, né? Muito burocrática, então tem várias lacunas aí e as ações tentam buscar recuperar esse dinheiro dessas lacunas que está no bolso do governo e ele pertence ao empresário. Importante isso aí. Doutora, a gente está falando aqui, né, de ações coletivas, né? Uhum. E essas ações, tudo que é coletivo tem mais força, né? Você no seu segmento, né? Tem visto muito esse tipo de atitude por entidades como a nossa? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que elogiar o projeto que a CIR desenvolve hoje, né? É um projeto que tem uma relevância e um impacto financeiro muito grande, então a gente consegue trazer esses benefícios através das associações comerciais para toda uma, né, sociedade, enfim, várias cidades aqui da região podem usufruir desses benefícios que a CIR fornece. Então, primeiro,
muito interessante esse passo que a CIR dá, porque é o que uma entidade de classe hoje precisa fazer. Então, ela precisa ter essa repercussão, não só aqui na cidade, mas também nas cidades vizinhas, né? Então, com uma associação empresarial grande, antiga, então, primeiro, eu acho que a gente tem que exaltar mesmo esse trabalho que a CIR desenvolve, e depois, esse projeto das ações coletivas, o impacto dele é muito maior, com certeza, do que você pegar uma empresa e aquela empresa ajuizar uma ação individual, o benefício somente é para aquela empresa. Agora, se a gente está trazendo a entidade de classe para dentro dessa movimentação jurídica, a gente tem muito mais forças até nas decisões. É toda uma coletividade que está em prol, né, desenvolvendo esse trabalho em prol ali dessa ação específica que quando subir para os tribunais vai ter um impacto para toda a cidade e cidades ao redor também. Então, tem muita força nos tribunais quando a gente está falando de um trabalho de ações coletivas. Porque daí é uma classe que está reivindicando, né? Isso, Por é a que classe ganha empresarial aqui de Rolândia, representando toda a cidade de Rolândia e as cidades em volta. Então, é muito importante. São várias ações, assim, que nós vamos até falar algumas aqui durante essa conversa. E uma das grandes vantagens, né, é sobre a data do ajuizamento, né? Como é que funciona? Você pode explicar um pouco disso pra gente? A gente chama de retroação das ações. Então, como é um projeto antigo, esse projeto ele existe há mais de 20 anos e as entidades de classe elas vêm desenvolvendo umas há mais tempo, outras há menos, mas a gente tem a data do ajuizamento de várias ações. Tudo serve para todos os tipos, seja uma ação coletiva ou uma ação individual. A partir do momento do ajuizamento dessa ação, tem 5 anos de retroação. Como se trata de um projeto muito antigo, a gente tem ações que também retroagem há muito mais tempo. Esse é o grande diferencial hoje. Então, a CIR consegue levar para o empresário, para o associado, um tempo de retroação e de recuperação das ações que são benéficas aqui para os empresários de 10, 12 anos, a depender de cada ação e de como que foi esse julgamento, quando que foi. Existem algumas peculiaridades que a gente não precisa entrar no mérito agora. O que importa é que essas ações elas têm um prazo de recuperação muito maior. Que legal. E é interessante falar que quem já fez recuperação do período, que seria, né, por exemplo, da ação do PIS e do COFINS, poderia ter sido feita a ressarcimento a 2017 para frente, né? Normal, né? Sem ação. E aí, mesmo que você já tenha feito, né? O empresário que já tenha feito, eu já fiz o ressarcimento. Se ele fizer pela ação da CIR, ele retroage mais 5 anos. Então, ele ganha mais é o dobro, né? Ou seja, são 10 anos que ele pode usar o ressarcimento do crédito com essa ação coletiva. Eu queria só citar uma questão de um benefício, né, o porquê dessas ações coletivas pela associação comercial. Um outro grande benefício é o seguinte: se a empresa entra com uma ação individual, se ela perde a ação, ela tem a sucumbência. Então, é um risco grande para uma pequena empresa entrar com uma ação individual, porque o custo pode ser alto se caso der errado. As ações que são ajuizadas pela associação comercial não correm o risco da sucumbência, né, Natália? Então, nós não temos esse problema, né? E o empresário também não tem risco em relação a um custo de uma ação judicial e tudo mais. Entendi. Então, é outro benefício muito grande. Que as grandes empresas fazem isso, né, com recorrência. Eles buscam muito esse tipo de trabalho. Agora, as pequenas e médias já têm uma dificuldade maior porque são ações caras para serem mantidas. Eu acho que são 2 instrumentos que a gente tem hoje para estar ajuizando ações individuais ou coletivas, enfim. Existe a ação ordinária, que daí tem o risco da sucumbência, e existe o procedimento que nós usamos, que é o mandado de segurança. Então, ele evita a sucumbência, é um procedimento especial, que, né, tem a possibilidade de fazer esse ajuizamento, e que a gente consegue estar utilizando dele para que não haja sucumbência. Então, a entidade também não tem esse risco, tá? Importante aqui todos os custos dessa ação são pagos pela própria entidade, então é um investimento que a entidade faz. Lembrando aqui, são 19 ações, não significa que todas serão favoráveis. Vão ter ações que serão favoráveis, outras ações que não serão favoráveis, mas de qualquer forma a entidade está custeando todo o ajuizamento, pagamento de custas dessas ações. Então é um custo alto que a entidade tem. Então é importante porque esse investimento vem também, né, da questão ali do pagamento da mensalidade. Então
uma coisa gera, né, tem influência na outra. Isso é de extrema relevância. Quanto mais a gente desenvolve trabalhos que vão trazer um retorno financeiro para a empresa, mais a gente precisa também dessa contrapartida, que é a vinculação, para que a gente tenha essa força de levar mais trabalhos pela entidade. Legal. Você ia falar, Márcio? Não? Eu ia fazer uma observação, né, que dentro da associação, nós que estamos há algum tempo lá, a gente sempre fica em busca de benefícios, porque até nossa associação tem uma característica diferente, que ela mudou a nomenclatura para associação empresarial. Nós descartamos o comercial porque a gente quer trazer todo mundo para um nível de empresário, né, mesmo assim, né? Uhum. E a gente ficava muito taxado que, principalmente as indústrias, estavam um pouco à margem, né, e pedindo benefício, né, e dentro dessas ações, né, nós temos aqui uma série de benefícios, né, que principalmente eles, né, porque questão de faturamento, Sim. né, tempo de empresa e Uhum. tudo mais, né, eles podem estar aproveitando, né, sendo vinculado à associação. Uhum. Né, bem legal. Interessante. Então tá. Márcio, acho que é para você mesmo aqui. Como que a associação validou esse tipo de situação assim? A gente sabe que os contadores, né? A gente tem uma atuação grande de contadores dentro da associação, né? E aí começou a descobrir essas brechas e começou a buscar. Como é que foi isso aí? Bom, primeiro, pelos exemplos de associações maiores, né? Nós temos casos de associações como de Maringá, de Ponta Grossa, que já tem esse trabalho há muitos anos. É um exemplo que a Natália colocou em relação à retroatividade. Se eu não me engano, Ponta Grossa, na ação do PIS/COFINS, retroage quase 20 anos, não é isso, Natália? Maringá. Então, é um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos com outras associações, né? E aí isso foi levado a CIR, nós abraçamos o projeto, porque vimos que realmente é um projeto que pode beneficiar em muitos dos nossos associados, né? O empresariado em todo de Rolândia, né? Porque quem não é associado pode se associar e se beneficiar também. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Márcio? As ações, elas são abrangentes. Então, quando é feito o ajuizamento de um mandado de segurança, o pedido ele é muito específico, no sentido de, eu preciso que essa decisão abarque tanto as empresas que são associadas atualmente, tanto as empresas que venham a se associar futuramente. Por quê? Se a gente pensar numa lógica, não tem possibilidade da associação ficar ajuizando novas ações todo ano e pagando esse custo, enfim, até questões jurídicas seria quase que impossível. Então, essa sentença, ela precisa ser abrangente, ela precisa contemplar associados e futuros associados. Então, em todas as decisões que tem-se aqui a partir das ações coletivas, elas abrangem tanto os associados à época, quanto os novos associados. Então, você, empresário, que tem interesse em tirar dúvida se tem como você se beneficiar de algum dos recursos que a associação comercial tem, procure a associação, porque você também está protegido por meio desse projeto. Legal. E aquele empresário que tem interesse, né? Ele pode procurar a associação comercial e fazer o levantamento, se ele tem o direito a esse ressarcimento ou não, né? Então, Uhum. É interessante também falar, né, Márcio, que a CIR, ela é uma associação de referência na região, né? Então nós temos, assim, parceria também com diversas outras associações que nós podemos, né, fazer algum tipo de relacionamento, né, para poder trazer esse benefício para os associados da base deles, né, Márcio? Sim. Acho que essa é uma coisa importante, já discutimos já, né? nós temos, sim, um convênio, o principal dele, com a Associação Comercial de Londrina. Uhum. Então, Londrina tem algumas ações que nós não possuímos. Então, o que acontece? Os associados de Rolândia faz uma associação em Londrina, não tem custo nenhum, não vai pagar lá a mensalidade para se associar em Londrina, mas vai poder se beneficiar das ações de Londrina também. E o mesmo vai ser feito ao inverso. As empresas de Londrina, que são associadas da CIL, vão poder usar as ações coletivas da CIR com o mesmo convênio, se associando à CIR sem o custo de mensalidade. Isso. Eu acho que volta muito naquela questão que o Márcio comentou. Como esse projeto existe há muitos anos, as pioneiras que começaram esse ajuizamento anos atrás têm algumas ações, e agora as outras associações que foram entrando no projeto ajuizaram outras, e elas somam um conjunto de esforços aí, juntando todas essas ações que nós temos aqui na região. Então elas acabam fazendo convênio uma com as outras para poder utilizar dessas ações.
Entendi. Doutora Natália, essas ações, independente de estarem o tempo que está rolando, assim, né, todo arrolando o processo, né, que eu acho que é o termo, né, que vocês falam, como é que funciona quando a empresa entra para se associar, faz o levantamento, né, Márcio? Daí o contador tem que entrar nesse jogo, né, fazer todo o levantamento. Tem demorado muito a acontecer Os ressarcimentos. os ressarcimentos? Vai depender do que ele vai utilizar. Então, se já é uma ação que já tem o benefício financeiro, a gente já tem o que a gente chama de trânsito em julgado, ou seja, a ação finalizou e não cabe mais nenhum tipo de recurso, tendo perfil, é questão de meses para a empresa já começar a ter os benefícios vindos da ação coletiva. Que Tá? legal. Então, Então já tem dinheiro na mesa já mesmo, tem né? dinheiro na mesa. Aham. Essa questão do trânsito em julgado é muito importante colocar, porque nós, né, a gente preza pelo serviço e pelo o empresário não ter depois um problema lá na frente. Então, nós só fazemos o levantamento e o pedido de ressarcimento com as ações em trânsito em julgado, que já não cabe mais recurso e é direito adquirido, né? Então, são ações que são... É um projeto que é conservador nesse sentido, né? Não tem nada de milagreiro aqui. A gente faz as coisas com muita profissionalismo e tomando conta mesmo dessa empresa, porque ela tenha realmente esse direito a esse pedido. Uhum. Eu acho que é importante também, até essa fala do Márcio, existe uma ferramenta dentro do processo que é você utilizar de liminares. Então, antes de você ter uma efetiva sentença, a depender do caso a caso, pode ser que a gente consiga uma liminar, que é uma decisão prévia, vamos chamar assim, para que aquela empresa deixe de pagar aquele determinado imposto, mas não é a sentença final. A CIR não trabalha com essa medida, tá? Então, a gente não é feito o pedido de liminar, por quê? Amanhã ou depois pode ser que isso mude. Então, o empresário deixou de pagar e depois muda lá a decisão, enfim, vem uma sentença desfavorável e ele vai ter que pagar todo esse valor com correção e tudo, muito mais, né? Então, a CIR não utiliza esse método, que é muito importante, por quê? Porque é uma entidade conservadora. A CIR só leva o benefício para o associado efetivamente quando a ação finalizou e não cabe mais nenhum tipo de discussão. Aí sim que a gente começa a fazer os procedimentos de habilitação de crédito e tudo mais. Doutora, e assim, são diversas ações aí que você acompanha, né? E tem um montante de dinheiro que dá pra gente ter uma cifra imaginável, assim, que tá na mesa aí, que os empresários podem recorrer? É uma pergunta sensível, né? Não, mas essa é a pergunta que eu vou trazer essa piada, né, Márcio? É que assim, depende. Quanto que a sua empresa recolheu de imposto? Aham. Então, a gente primeiro já tem que trabalhar com isso. A empresa, efetivamente, tem que ter recolhido nos últimos anos corretamente os impostos. Então, não adianta, né? A gente sabe que durante a pandemia algumas empresas passaram por algumas dificuldades, então é difícil dizer uma cifra porque é muito individual. A empresa vai fazer o cálculo individual daquilo que efetivamente ela pagou, né? Declarou perante a Receita para que a gente possa saber o valor ali mensurável do quanto que ela tem a receber. Mas falando de uma maneira ampla, né, geral do projeto todo, em relação a todo o estado, a gente tem mais de 500 milhões que a gente recuperou para as empresas Recuperados. recuperadas. Ah, que legal. E nós temos algumas ações ainda que precisam ser ações não, que já estão com trânsito julgado, que já é possível fazer esse ressarcimento, né? Igual, por exemplo, a ação da ICMS-ST, da base de cálculo de PIS e COFINS, né, Natália? Eu acho que é a ação mais recente que nós temos, né? Uhum. Ela ainda não tem o trânsito em julgado, ele tá próximo, porque é uma ação que foi julgada ali no final do ano passado, em dezembro. Mas em algumas regiões a gente tem sim o trânsito já. Aqui, especificamente, na regional, nós não temos ainda, mas por uma questão de tramitação do próprio processo. Mas é um impacto financeiro muito grande para as empresas que têm ali a questão do pagamento da substituição tributária, bem relevante. E essa ação vai beneficiar muitas empresas, principalmente a gente vê o ramo de supermercados, né? Materiais de construção, Material de construção, né? então Sim. são os ramos que são muito impactados pela ST, e tirar esse valor de ST da base de cálculo do PIS/COFINS vai ser um valor significativo aí para as empresas. Então, aqueles associados aí, ou as empresas que ainda não estão associadas à CIR e que já querem se preparar com isso, até o levantamento prévio é possível ser feito, né, Natália? Isso. E do ramo de mercado, do ramo de material de construção, já pode procurar a associação comercial
e fazer o levantamento. Uhum. Tirando o requisito ser associado, né? O que mais a empresa precisa ter para poder participar? Acho que a maioria das ações, elas exigem que as empresas estejam ou no lucro real ou no lucro presumido, tá? Empresas do Simples têm uma apuração diferenciada, então não é possível fazer essas recuperações, salvo exceções que depois a gente pode até entrar numa ação específica que a associação comercial tem, que engloba também o Simples Nacional, mas o principal requisito é ser uma empresa do lucro real que esteja pagando concomitantemente o imposto que foi declarado como indevido. Lucro né? real ou presumido, né? Seja regime normal de tributação. Isso. Acho que tem que estar dentro do perfil, né? E daí, Márcio, você que na parte da contabilidade, assim, o empresário que quiser levantar a mão, vai até a associação, daí a associação passa as instruções pro advogado dele fazer tipo de levantamento, alguma coisa? Como é que funciona isso? Não, aí nós temos esse corpo jurídico que trabalha com essas ações, eles vão fazer o levantamento, né? E vão passar o relatório, a análise técnica do levantamento, fundamentada, os Empresa por valores, empresa. empresa por Poxa. empresa. A assessoria é boa mesmo, né? A associação tá dando uma assessoria bem assessorada, né? Sem custo nenhum esse levantamento. Então, se quiser fazer o levantamento, ver o que tem de possibilidades, não tem custo para fazer essa análise prévia, né? Você tem feito algum projeto lá na sua empresa? Sim, Tá em alguns andamento? clientes meus já fizeram a recuperação, o resultado foi muito positivo. Teve casos de ter sido feita a recuperação, como eu disse, do período normal e depois a gente pegar, fazer novamente a recuperação do período retroativo. Então, tem sim, lá no escritório a gente tem feito para as empresas que têm o perfil. Eu acho até importante essa ponderação do Márcio, porque é o seguinte: quando que a empresa vai poder utilizar da ação coletiva e ela já fez, porventura, com o contador alguma recuperação? Então, vamos supor que a empresa hoje, em 2023, fez uma análise junto com a contabilidade e recuperou os últimos 5 anos. Mas, pela ação coletiva da Associação Comercial aqui de Rolândia, ela conseguiria recuperar mais 7 anos, por exemplo. Nessa situação específica, ele consegue utilizar da ação coletiva para complementar o período. Por quê? Porque ele fez o período prévio de forma administrativa pela contabilidade. Então, ele não tinha ajuizado uma ação e vai utilizar agora de outra ação da associação comercial. É uma ação só que ele vai estar utilizando, que é a ação da associação comercial. Por quê? Os empresários, eles não têm a ciência dessas ações. Então, muitas vezes, né, a associação comercial faz um trabalho de informar, mas os empresários, eles não sabem. Muitas vezes não recebe o e-mail, não lê, o contato não está atualizado, então eles não tiveram ciência até aquele momento. A partir do momento da ciência ali da ação coletiva, é que o empresário pode fazer essa complementação de período. Sim, é muito interessante, né? Poder dobrar o período de ressarcimento aí. A vida, rapaz. É legal. Viu? E pra gente entrar, então, nas ações, assim, né, que estão ajuizadas, assim, as de mais relevância, talvez as que têm mais volume financeiro e tal, né? O que vocês destacam, né, dessas ações? Eu acho que são as 4 principais que a gente tem uma decisão, né? Seja os tribunais superiores dando um aval de que realmente essa recuperação ela pode ser feita. Nem todas têm o trânsito em julgado, algumas têm algumas observações procedimentais, mas a gente vai passar aqui as que têm mais relevância financeira e que as empresas podem estar procurando a associação comercial para tirar a dúvida se realmente tem dinheiros a recuperar. O primeiro, que eu acho que, né, todo mundo já sabe, que foi debatido aí por anos nos tribunais superiores, é o tema 69, que é a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Então, a CIR, ela fez um convênio junto com a CIL para poder se utilizar dessa ação, que é uma ação que retroage a 2012. Então, desde 2012 até o último período em que essa ação, enfim, que a empresa pagou indevidamente esse imposto, é possível fazer essa recuperação. Via de regra, até o Márcio vai saber pontuar as datas mais específicas, mas as empresas pararam de pagar esse imposto de forma concomitante, o que? 2021? 2022. 22?
Então tem 10 anos. 10 anos aproximadamente. Porque daí, a partir da decisão, as contabilidades elas começam a se organizar, a questão de sistema, para, né, deixar o sistema ali Sim. da forma correta, para que não faça essa apuração indevida. Então, durante todo esse período, a gente consegue utilizar da ação coletiva para trazer esse benefício para o associado. E nessa ação, qual que é um percentual que estava dando de desencaixe ali que era cobrado indevido? Percentual? Não tem? Não Não é é assim a difícil conta, de não é dizer. assim a conta, né? Não. Não é tão simples. Uhum. Aqui é o que é a ação, né? O ICMS, o que foi julgado? O ICMS que a empresa estava pagando por conta, né, da venda das suas mercadorias, da atividade, ele estava entrando como um faturamento na base de cálculo PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS é calculado conforme o faturamento da empresa. Esse valor de ICMS estava entrando nessa base de cálculo. Então, se a empresa do lucro real, por exemplo, ela paga 9,25% de PIS e COFINS. Todo o ICMS que ela estava pagando para o Estado estava entrando dentro desse cálculo dos 9,25. Então, vamos supor, a empresa pagava 100 mil reais de PIS e COFINS. E esse ICMS representava 10% do faturamento, então representava 10 mil reais. Ela estava pagando 9,25 sobre 100 mil e não sobre os 90 mil, que era a base de cálculo correta. Entendi. Então, mas é uma conta redonda, mas só para o empresário entender mais ou menos como que funciona. Depende muito, né? Às vezes tem muito faturamento para fora do estado, são alíquotas diferentes, verdade, então né? Tem essa. muda muito. Uhum. Por isso que a associação ela faz essa análise no caso a caso. Isso. Até o regime do lucro real é 9,25%, do lucro presumido é 3,65%, então uma contribuição menor, o que consequentemente gera também uma recuperação menor. Por isso realmente tem que avaliar a empresa, né? E que mais temos ali nesse portfólio aí? Parece que tem, você falou de 4, são as principais, né? Essa é a principal e quais são as outras? Essa é a principal, porque já tem o trânsito em julgado. Tá. E a partir desta discussão nasceram-se outras discussões muito semelhantes. O que vem na questão da exclusão do ICMS ST da base de cálculo do PIS e COFINS. É o mesmo raciocínio, tá? Mas aqui a gente está falando do ICMS da substituição tributária. Então, alguns produtos que esse ICMS é recolhido lá no topo da cadeia, que é na indústria. Então, a indústria faz esse recolhimento do ICMS-ST, só que esse valor acaba indo na base de cálculo do PIS e COFINS porque é repassado no custo do produto. Então, é um cálculo bem mais complexo, não é um cálculo tão redondo como do ICMS, é até difícil colocar aqui, né, exemplificar, mas todas as empresas que são substituídos dessa cadeia são as empresas que têm o direito de fazer a recuperação. Que legal. Esse pode, dependendo do setor, pode ser muito maior do que o próprio ICMS. Ah, é? Sim, porque tem, esses dias mesmo eu fiz uma simulação de um cosmético, por exemplo. A ST do cosmético pode chegar a quase 40% do valor do produto. Então, pode ser bem mais significativo do que o próprio ICMS. Eu acho que o principal requisito dessa tese é você ter na mesma operação de forma concomitante o ICMS-ST e o PIS e COFINS. O que acontece na prática? Alguns produtos, eles são substituição tributária, mas eles não têm a incidência do PIS e COFINS, porque o PIS e COFINS é monofásico. Então, essa é uma observação interessante. Então, não pode ser um cálculo redondo. Vamos dar um exemplo aqui de supermercado. Bebidas frias. É um produto que tem a substituição tributária, mas ele é monofásico de PIS e COFINS, então ele não vai entrar nesse cálculo, porque eu preciso ter tanto o pagamento do ICMS-ST quanto o pagamento do PIS e COFINS na mesma operação para que eu tenha o requisito cumprido para fazer a recuperação. Legal. Vamos seguindo aí. Acho que essas nuances, né, que a associação comercial tem que dar todo o respaldo para o empresário para que ele saiba efetivamente qual é o valor financeiro. Tá? Esse é o papel da associação comercial. Efetivamente dizer para o empresário, olha, o valor dessa recuperação vai ser esse, com base nas nuances aqui da tua atividade. Entendi. Por isso que é muito particular, tem que ser analisado empresa por empresa, não tem como ser um valor genérico, Márcio, e tem um problema aqui, né, cara, porque a gente tem, às vezes até desperta o interesse da empresa, né, mas a gente tem uma categoria que é ali, que faz a interlocução entre a empresa e todos esses impostos, que é o contador, né, que eles não despertaram para tudo isso ainda, né? Como é que tá o engajamento dos contadores, você que é da classe aí? Assim, às vezes o que acontece
o contador não tem o conhecimento do projeto, né? Ou muitas vezes ele acha que vai sobrar trabalho para ele, mas na verdade não. Esse projeto vai entregar tudo mastigado, tudo certinho para ele fazer somente os ajustes contábeis necessários. Então, realmente, acho que precisa os contadores terem ciência de que o projeto é um projeto conservador, não está levando risco para o seu cliente e pode trazer muitos benefícios para eles, né? Uhum. Então, eu acho que é importante, caso tenha alguma dúvida em relação ao projeto, né, qualquer contador que queira tirar essas dúvidas, nós estamos dispostos aí para poder auxiliar e explicar como funciona o projeto de uma maneira mais aprofundada. Acho que o mercado também, até em linhas gerais, é um mercado que tem uma concorrência muito grande, não necessariamente uma concorrência boa, né? Então a gente vê muitas consultorias que às vezes entregam um trabalho que não tem tanta fundamentação jurídica ou não explicam para o cliente os riscos de cada operação, se tem ou se não tem risco. Eu acho que isso acaba trazendo um certo receio do contador. Poxa, será que isso vai trazer, né, um malefício para o meu cliente? Eu não quero isso. Então, até, eu acho que é uma forma, assim, deles pensarem de talvez não ter o conhecimento do projeto e ficar com esse receio de indicar, justamente porque é um setor hoje que é utilizado de uma forma muito errada. Como a Natália falou, houve várias empresas já ofertando esse tipo de trabalho que as empresas tiveram problemas com ressarcimento mal feito ou então com teses que era sem embasamento nenhum, né? E então isso trouxe realmente um receio, mas esse é um dos pontos também que a associação validou, né, por conta do conservadorismo no trabalho, E eu para ter acho. um trabalho que realmente não vá trazer problema para o cliente, para o Uhum. empresário. E usar, né, o nome da associação, né, é uma garantia, né? Estar Sim, debaixo desse guarda-chuva é uma garantia, né, de claro. tudo isso, né? Sem falar que todo o trabalho, né, todo trabalho que é feito, ele é respaldado por seguro de profissional, então, né, se tiver teve alguma coisa que tem um seguro de responsabilidade, então tudo isso leva a ter segurança no projeto, né? Eu acho que assim, é importante também a gente frisar a questão do trabalho que a CIR desenvolve antes disso tudo aqui ser feito, porque existe um comitê para análise geral do que está sendo discutido, quais são as principais e importantes informações que precisa ser levado ao empresário ou que precisa ser feito algum movimento por parte da associação comercial gerado através, né, do ajuizamento de novas ações. Então, analisado quais são as empresas hoje que a CIR atende, empresas de determinados setores. Então, quais são as possíveis discussões ou ilegalidades encontradas nesses setores para que a CIR consiga efetivamente auxiliar o associado. Então, a CIR faz muito esse papel de olhar para dentro da base dos seus associados, até mesmo da base regional e, poxa, qual é o meu ramo aqui, quais são as empresas que mais são relevantes para a Rolândia, que tem um impacto gigante aqui nessa determinada cobrança indevida desse imposto. É esse segmento? Ok. Então, estuda-se a partir disso todos os trabalhos que são desenvolvidos. Então, é feito primeiro essa análise técnica do que a gente consegue efetivamente levar para a associação comercial, para o empresário, para que seja desenvolvido o projeto. Então, nada do que tem ajuizado pela associação comercial é por acaso. Todas as ações são porque são setores específicos que são impactados grandemente. Que legal. A gente falou de duas ações, são dois exemplos, né? Tem alguma outra coisa que foge ali desse tipo de tributação, desses tipos de impostos, né? Tem alguma coisa que está falando aqui de INSS também, indenizatórias e tal. Quais são, assim, alguma coisa que foge sempre dessa carga tributária comum, né? Acho que o que a gente tem dentro da associação de mais relevante, que foge um pouco da recuperação ali de impostos federais, é a questão da redução da alíquota de ICMS sobre a fatura de energia elétrica. Paga menos. Isso, vamos Isso é supor, bom. né, na prática. A gente vê muitas recuperações que são de impostos, de tributos federais, né? Impostos federais. Aqui, essa é uma ação que recupera ICMS, o que para as empresas é muito importante, porque, né, o Márcio vai saber falar ali a questão da realidade, mas é muito difícil você recuperar ICMS para uma empresa hoje. É difícil você encontrar uma ilegalidade que permita o ajuizamento de uma ação. Então, essa questão do ICMS
da redução da alíquota de energia é mesmo o pagamento da tua fatura. Então, temos uma empresa, um supermercado, vamos colocar aqui de exemplo. Ele tem consumo de energia elétrica. E antes, o ICMS incidente sobre esse consumo era uma alíquota de 29%. Houve o ajuizamento dessa discussão, houve-se ali anos, né, até ter-se uma decisão plausível em relação a isso e favorável, foi conseguido reduzir a alíquota para 18%, que era, na época, a alíquota base do estado do Paraná. Então, reduziu de 29% para 18%. O empresário ele consegue fazer essa recuperação da diferença dos 11% desde 2012 até 2022. São 10 anos de recuperação em toda a fatura de energia e todo o consumo. E essa tem um diferencial, né, Natália, que ela pode ser utilizada pelas empresas do Simples Nacional também, né? Isso. Aí já abriu o leque de Abre o empresários. leque. Essa eu acho que é o grande diferencial que a associação comercial tem, porque é uma ação que ela foge literalmente coloca uma exceção a todas as outras. Por quê? Ela é ampla, serve tanto para lucro presumido, lucro real, simples, nacional, porque não importa que o regime de apuração. O que importa é, eu paguei fatura de energia elétrica? Ótimo. Paguei a mais essa alíquota? Perfeito. Então, eu vou ter esse direito de recuperação. Tá. Só não vão poder recuperar, né, nessa situação as indústrias, principalmente, que utilizam o crédito do ICMS da fatura de energia elétrica. E essas não vão poder porque elas já se beneficiaram benefício. de Isso. poder utilizar esse Não pode crédito. ter dois benefícios daí, né? Sim. Então, vamos supor na prática, né? Eu tenho uma indústria do lucro real. Essa indústria, ela consegue abater esse ICMS da fatura de energia elétrica No na próprio operação. ICMS. Então, ela bateu esses 29%. Então, não tem o que ela recuperar, porque ela já pegou esses 29% que ela pagou e abateu no próprio ICMS ali. O que tem de exceção, até, Márcio, que a Associação Comercial encontrou algumas indústrias que hoje estão nos regimes comuns, seja real ou presumido, antes eram indústrias do Simples. Essas são empresas que, durante o período do Simples Nacional, ela não poderia fazer esse abatimento e ela tem o direito de recuperar, seja 2, 3, 4, 5 anos. Período menor, mas Período tem menor, mas direito. ainda tem. Isso é importante frisar. Indústrias que eu citei anteriormente que não pode são as indústrias que eram do regime normal, né? Presumido ou real. As do Simples Nacional vão poder recuperar. O que às vezes Que é a grande maioria, né? A grande maioria. O que acontece também na prática pode ser que tenham empresas, é difícil, mas acontece. É uma indústria, tá no regime comum, mas não toma esse crédito. Sim. Porque também a tomada desse crédito exige um laudo para saber exatamente o consumo de energia da parte industrial, então existe também um certo requisito. Tem empresas que ainda não fizeram esse laudo. Então, se a empresa está no lucro real e não tem essa utilização no mês a mês e não tem esse laudo, ela pode também recuperar. Sim. Tá? Legal. Mais alguma que você quer destacar, doutora? Acho que essas seriam as principais, assim, que a gente consegue levar. Essa da energia elétrica é realmente bem expressiva, tá? E a forma de utilização, acho que era importante a gente destacar. Ok, eu vou ter essa recuperação. Como que eu vou usar? Como que eu vou pegar esse crédito e vou utilizar? Vai ser em dinheiro? Vai ser em crédito? É uma dúvida que os associados têm muito, então acho que é importante a gente deixar até claro, né? Existem duas formas de utilizar. A compensação no mês a mês. Então, se eu estou fazendo uma recuperação aqui dessa questão da energia elétrica, ele vai ter um crédito de ICMS. É um crédito que ele vai fazer o lançamento em conta gráfica e vai se utilizar com o ICMS do mês. Então, eu tenho 50 mil de ICMS a pagar. Eu estou recuperando 150 mil. Eu vou me abater até eu finalizar esse crédito, tá? Agora, se a empresa é do Simples Nacional, por exemplo, e não paga, ela não tem como utilizar em conta gráfica esse ICMS. Não é que ela não paga, mas ela não tem como utilizar. Então, ela vai precisar ajuizar uma ação que a gente chama de repetição de indébito. É para receber esses valores em espécie, tá? Então, são procedimentos diferentes, mas que é importante a gente separar aqui. E quando a gente está falando de uma recuperação, né, de tributos federais, a mesma coisa, você consegue fazer a compensação. E o diferencial da ação é o que a gente chama de compensação cruzada. Eu consigo utilizar todo o montante que eu recuperei através da ação com impostos federais, não limitado a PIS e COFINS.
Então, é PIS e COFINS, imposto de renda, contribuição social. A partir do momento em que a empresa estava no E-Social, consegue Até o se abater com as INSS, né? verbas, com o INSS. Então, esse é o grande diferencial também. Se você faz essa recuperação sem ter uma ação coletiva, seja coletiva ou individual, você só utiliza esse crédito para abater o PIS e COFINS. Aqui não, pela ação coletiva é todos os impostos federais. E uma dúvida que surgiu agora, e empresas que estão inativas, que que têm direito a esse crédito, tiveram, né, ou têm direito a esse crédito em algum momento, como funciona esse procedimento? Tem como também, né? A Uhum. empresa inativa, ela hoje não está em funcionamento, então ela não tem como fazer a compensação, mas ela consegue ajuizar a repetição de indébito. Repetição daí. E aí, dentro desse escopo da associação também, cabe, Márcio, a pessoa vir e recorrer Sim. junto com a associação? Nós somos... Lá no escritório nós temos um caso de um cliente assim, nessa situação de a empresa está inativa, mas foi feito o levantamento. que legal. O que depende é se essa possibilidade, porque a empresa mesmo que inativa vai precisar se vincular na associação comercial, esse é um requisito, né? Só que no estatuto da associação comercial é permitido. Uhum. Então, isso é muito importante frisar, porque dentro do estatuto há essa permissão expressa, então é por isso que a empresa mesmo que inativa tem o direito. Legal. Tá? Porque a associação é abrangente, seja para uma empresa que foi associada há, enfim, 10 anos atrás e hoje, né, por X razões não está ativa, né? Ou para a empresa que ainda está ativa, é para os dois perfis. Doutora, uma curiosidade, assim, do mercado, você que está mais no meio, o Márcio, ele está na parte, geralmente os clientes dele, está no núcleo de contadores, mas você tem uma abrangência um pouco maior para poder falar para a gente. Os empresários estão cientes, estão indo atrás, como é que está isso aí? Olha, eu acho que tem sim empresários que estão muito atentos, que são os empresários mais engajados com as associações comerciais, mas na prática a gente percebe que a associação sofre para informar, sabe? Às vezes o empresário não tem ciência, não procurou saber, apesar da associação estar sempre frisando isso como um dos benefícios quando entra na associação comercial, fora todos os outros. Olha, existe esse projeto que a associação desenvolve. Na prática, a gente sente que falta esse conhecimento, até mesmo entendimento do próprio empresário sobre o que é o projeto. Né? Então, é importante até a gente estar debatendo sobre isso para que ele saiba. Opa, não é só os benefícios comuns que todo mundo espera que uma associação comercial entregue. É muito mais que isso. É uma associação engajada para trazer todos os tipos de benefício. Tá. E ó, nós estamos aqui com a lista alfabética aqui até a letra R de ações ajuizadas pela ACIR. Então, pessoal, tem muita coisa que dá para poder recorrer, tem muita coisa que dá para poder, pelo menos, vir consultar, né? Se você tem direito ou não, né? Sim. Até antes, não quero me filiar nesse momento, vem para conversar para você ver de outras coisas também que a CIR tem para oferecer. Exatamente. Com certeza, tem muito dinheiro na mesa, a mensalidade vai ser o menor dos problemas. Não, vai pagar com felicidade. Dentro da associação tem tanto benefício Exatamente. que as pessoas às vezes falam assim, tô pagando mensalidade para nada. Se as pessoas fazem um serviço, ela tem um benefício 3, 4 vezes maior do que qualquer valor de mensalidade. Fora os convênios que a entidade faz, né, com às vezes empresas que fornecem, por exemplo, saúde, a gente sabe que isso é muito forte. Educação, nós temos também, né? Dentro da associação, então acho que é questão de olha todos os benefícios que você tem, porque às vezes tá pagando também mensalidade e deixa passar batido. E o associativismo também se chama um sentido de cooperação, né? Então, vem contribuir com a associação, vem contribuir com o desenvolvimento do município, né? Vem contribuir, né? Com certeza. O projeto representa bem mesmo o associativismo, né? Porque, como nós citamos no começo aqui, ter um rol de ações dessa aqui para você, individualmente na sua empresa, é muito caro, né? As empresas a maioria não conseguem ter. E quando você está dentro de uma associação comercial, está participando do sistema de associativismo, você tem esse benefício para você. Então, eu acho que o projeto demonstra muito bem a força do associativismo. Eu acho que até o interessante, é um projeto em andamento. Hoje tem 19 ações. Amanhã a CIR pode olhar para mais 2, 3, 4, 5, né? E vai ajuizar. Porque sempre vai estar tendo essa movimentação. Esses parceiros que nós temos, eles estão antenados quanto a isso e do nosso desejo também participar, né, Marcinho? A gente já deixou bem claro isso aí. Né? Não vamos assustar ninguém, né? Mas nós temos os próximos 10 anos aí que vão ser sofridos do empresariado. Porque vem uma reforma tributária, muitas dúvidas vão surgir, questionamentos vão surgir, né?
Então, é por isso que realmente o projeto está em andamento. Uhum. Eu acho que da forma que nós vemos o nosso sistema tributário, acho que esse projeto nunca vai acabar, ele vai ser Com permanente. certeza. Até, eu acho que a principal dúvida, assim, que vai vir a surgir com a reforma tributária é: será que compensa eu estar no regime que eu estou hoje? Qual vai ser o impacto, né? E a associação vem trabalhando justamente para desenvolver ferramentas para que você, a partir do seu setor, com a tributação que você tem hoje, poder identificar: opa, eu vou precisar alterar o meu regime porque não vai mais fazer sentido. A tributação, a carga tributária vai ser muito alta. Então é importante estar atento com isso. Tudo isso vem por meio do projeto, né? E o projeto também tem forçado, né? Eles não tiraram o Simples Nacional, mas eles fizeram uma maneira que vão forçar muitas empresas a saírem do Simples Nacional. A reforma, né? Uhum. Já é para isso mesmo, né? Querem todo mundo pagando igual. Todo mundo pagando igual. Bom, tá bom. Bom, eu estou bem satisfeito com essa conversa. Tem alguma coisa assim que vocês acham que faltou aqui que a gente precisa informar as pessoas? Não, acho que era, né, Eu acho que é isso. só deixar o recado que vão até a associação, né? Pergunte, né? Tenha curiosidade, porque às vezes você é uma pequena empresa e pode ter lá 50, 100 mil reais, que pode entrar no caixa Faz da a empresa, né? diferença. Vai fazer a diferença. Não, e pensa com o tanto de período de tempo que existe a possibilidade de fazer a recuperação, é o valor originário mais a correção pela Selic. Então não é, né? No dinheiro não tá parado lá, né? Exatamente. Aham. Então tá sendo corrigido também. Então Legal. venha pelo menos tirar dúvida. Sim. Opa, pode ser que, né, tem um valor perdido aqui. Vai ser uma surpresa boa. Então, pessoal, nós temos aqui quase 2 dezenas de ações que estão ajuizadas em que a CIR faz parte e trabalha pelo coletivo para poder fazer a recuperação desses tributos para vocês. Tá? Sim. Eu quero aqui agradecer, né, muito a presença da doutora Natália. Se quiser fazer sua despedida aqui para o nosso público e o Não. alerta, né? Era isso, pessoal. Obrigada até, né, por escutar e também por buscar conhecimento. É muito importante. Se você não saiba, mas está sabendo agora, né? Esse conhecimento está sendo trazido até você. Procure a associação comercial, tem tanto trabalho, tanto serviço que a associação desenvolve. Hoje é multifunções, então não é só Serasa, não é só SPC, tem muito mais coisas que a associação ela traz para você e é um envolvimento de muitas pessoas, é um envolvimento de empresários que estão aqui dedicando o seu tempo para poder promover esse tipo de benefício para os empresários e para toda uma coletividade. Venha atrás do seu benefício, não deixe esse dinheiro parado, porque pode fazer muita diferença no seu caixa. Legal. E quando ela fala procure associação, você pode procurar a associação comercial da sua cidade, associação empresarial da sua cidade, porque nós temos parceria com diversas associações que podem usufruir desses benefícios que a CIR está capitaneando, né? Com certeza, com certeza. São mais de 160 entidades que fazem parte desse projeto. Que legal, Uhum. que legal. Então é bem institucionalizado. Isso aí. Marcelo, você quer se despedir também? Eu agradeço, Fabinho, mais uma vez a oportunidade de conversar aqui, é sempre bom, né? E trazer essas notícias para os empresariados é sempre gratificante, porque a gente, como a Tati falou, são empresários que dispõem do seu tempo, no meu caso, né, como diretor da CIR, que a gente está realmente preocupado em trazer benefícios Pra para a classe, classe certeza. empresarial. Com certeza. Está jóia. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês dois, tá? E fique o alerta, empresário, tem dinheiro na mesa. Quem tem aí, ó, tem muito dinheiro. Ela falou uma cifra de 1 milhão aqui, então, por favor, se atentem e se precisar de alguma coisa, pode procurar a Associação Empresarial de Rolante. Estamos de portas abertas para os empresários da cidade e da região para poder resolver esse problema para vocês. Muito obrigado pelo acompanhar mais esse episódio. Eu tenho que pedir agora, que a gente já está chegando no nosso 8º ou 9º episódio, se eu não me engano. Curta, compartilhe, né? Por favor. Já estou Vamos virando. compartilhar esse conhecimento, Vamos né? compartilhar, principalmente esse, né? Que, que a gente Dinheiro, não, porque a gente só paga. Aham. Agora tá na hora de receber, né? Com certeza. Exatamente. Tá joia? É isso aí. Então valeu, O obrigado. cashback. Foi boa, pra fechar foi boa. Obrigado, gente. Até o próximo. Até mais.